lucidez, racismo, arte. Lima Barreto foi um escritor brasileiro que deixou boa parte da sua obra inacabada, devido à sua morte precoce, aos 40 anos. Descendente de escravos, ele sofreu com racismo, principalmente no meio acadêmico e literário. Diário do Hospício é uma dessas obras inacabadas que vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Lívia Corbellari, esse é meu canal de resenhas literárias Livros por Lívia, e o livro que a gente vai discutir hoje é muito especial por vários motivos. Primeiro porque ele marca a estreia de uma nova editora aqui no Espírito Santo, a Borda Editorial, que tem uma proposta muito interessante que é juntar literatura com arte. E o primeiro livro que eles decidiram editar foi o Diário do Hospício, do Lima Barreto. Esse livro é um relato lúcido e visceral do próprio Lima Barreto durante o período em que ele esteve internado no Hospital Nacional dos Alienados, por volta de 1919 e 1920, no Rio de Janeiro. Esse relato foi escrito a lápis, em folhas soltas, e fala basicamente sobre o cotidiano do hospital, os seus residentes e os seus profissionais. Essas notas foram organizadas e reunidas pelo biógrafo do Lima Barreto, Francisco de Assis Barbosa, que reuniu todas elas e nomeou como Diário do Hospício e publicou como livro. Esse texto, que já se encontra em domínio público, foi o que a Borda Editorial escolheu para sua primeira edição e convidou o artista Luciano Feijão para ilustrar. Mestre em arte pela Universidade Federal do Espírito Santo, Luciano Feijão possui um trabalho original e muito sólido, que é reconhecido principalmente pela sua pesquisa e produção de obras que abordam temas como o racismo, a escravidão e a negritude. Temas que se relacionam intimamente com a obra de Lima Barreto, um escritor negro que teve como um dos motivos da sua internação o racismo no Rio de Janeiro. Lima Barreto publicou em vida os romances Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordações do Escrivão Isaías de Caminha e Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. E também publicou crônicas e artigos em revistas populares e periódicos da época, entre eles alguns com viés anarquista. O livro editado pela Borda ainda conta com pós-fácil escrito pela pesquisadora Júlia Carvalho, que contextualiza a obra e a luta antimanicomial. E apesar do livro ter sido escrito há um século, ele ainda traz questões muito atuais, como por exemplo a internação compulsória de pessoas com vício em drogas. No caso do Lima Barreto, foi o alcoolismo que o levou a uma internação forçada. O livro começa bem linear, contando os primeiros dias no hospital, a rotina e as pessoas que conviviam naquele ambiente. Em vários momentos, ele ressalta a importância da literatura e de continuar escrevendo um diário para não perder a lucidez. Em alguns momentos ele também relembra o sofrimento de alguns dos seus escritores preferidos como forma de deixar ele mais forte para enfrentar o próprio sofrimento, como nesse trecho que eu vou ler agora. Da outra vez, fui para a casa forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas abertas, e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho de vapor de Dostoiévski, na Casa dos Mortos. Quando baldeei, chorei, mas lembrei de Cervantes, do próprio Dostoiévski, que pior deve ter sofrido em Argel e na Sibéria. Ah, a literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela. Lima Barreto também relata a tristeza por não ter se tornado um escritor famoso e que de fato vive dos seus escritos. Em muitos momentos ele fala que sente como se o seu talento tivesse sido desperdiçado pela doença, como ele se refere à loucura, e também pelo alcoolismo, porque ele acabava gastando tudo o que ganhava com bebida. E esse também foi um dos motivos da sua internação compulsória. Em um trecho do livro, ele até fala que ele não quer morrer, ele quer, sim, uma vida nova. Ele deseja esquecer toda a vida que viveu, inclusive as coisas boas, em troca de uma vida que fosse até medíocre, mais pacífica. Ele também deixa bem claro o seu ceticismo com as instituições. Ele não enxerga uma cura para ele, não pela internação. E ele também fala sobre como a loucura iguala todos os homens, independente das posses que eles tivessem fora do hospício, como nesse trecho que eu vou ler agora. O nosso sistema de tratamento da loucura ainda é o da Idade Média, o sequestro. Não há dinheiro que evite a morte, quando ela tenha de vir. E não há dinheiro nem poder que arrebate um homem da loucura. Aqui, no hospício, com as suas divisões de classe, de vestuário, eu só vejo um cemitério. Uns estão de carneiro e outros de cova rasa. Mas assim, assado, a loucura zomba de todas as vaidades e mergulha todos no insondável mar dos seus caprichos incompreensíveis. O livro me parece dividido em duas partes. Essa primeira parte, que é um relato bem linear, como se fosse um diário mesmo, e uma segunda parte, a partir do capítulo 10, em que os textos se tornam bem mais fragmentados, mas que eu vejo que também como de uma forma mais poética em relação ao resto do livro, como nesse trecho. Cigarro. Insistência em pedir, negar. Arrependimento. O caso do velho. Remorso. Dei o cigarro muito depois de tê-lo negado.
O livro finaliza com essas notas caóticas, que parecem que foram anotações que ele fez bem rápido, só para não esquecer as experiências que ele estava vivendo no hospício. E em muitos momentos ele também relata que ele não tinha um local e uma mesa adequados para escrever. Então eu imagino que muitas dessas notas foram feitas sem o tempo necessário para que ele elaborasse mais. O texto que compõe essa edição do Diário do Hospício já foi publicado por outras editoras, mas ele geralmente vem como um apêndice do livro Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, que é considerado uma tentativa do escritor ficcionalizar essas notas. Ao invés de aglutinar o Cemitério dos Vivos e o Diário do Hospício, como fizeram as outras editoras, a Borda Editorial decidiu fazer a inserção das ilustrações do Luciano Feijão, que realmente formam um texto à parte que precisam ser lidas com atenção também. São desenhos que carregam uma expressividade muito forte e que transmitem essa fragmentação da obra, e são focados no corpo com traços densos e carregados. Ao todo, são 16 ilustrações, feitas utilizando principalmente lápis e carvão vegetal, com toques de tinta guache e finalização digital. O livro também possui uma interessante capa dupla. As ilustrações do livro vêm a somar com o trabalho e a pesquisa do Luciano Feijão, intitulado Anti-Anatomias. As suas duas mais recentes exposições, entre elas Amas, Fisionomias e Desmembramentos, que problematiza a figura da ama de leite a partir do quadro A Negra, de Tarsila Amaral, evidenciam a população negra, em contraponto aos estereótipos e o apagamento desses corpos negros. Feijão também já ilustrou o livro Incontestáveis, do capixaba Saulo Ribeiro, e o novo lançamento da editora Antofágica, a obra A Morte de Ivan Ilyich, um clássico de Lev Tolstói. Quem se interessou pelo trabalho da Borda Editorial, eu vou deixar aqui na descrição os links deles, inclusive o link do YouTube, que tem duas lives muito interessantes, uma com o Luciano Feijão e outra com a Júlia Carvalho, que escreveu o Pós-Fácil, e também vou deixar o link para a loja virtual deles. A editora tem planos de trabalhar outras obras de domínio público com ilustrações de artistas visuais, assim como foi feito nessa edição inaugural. Então, quem curtiu o trabalho deles, é legal acompanhar para saber dos próximos lançamentos. Muito obrigada por assistirem até aqui e não se esqueçam de se inscrever no canal e também dar like no vídeo e até a próxima resenha.